antes. E o doutorado? Pois antes de entrar no doutorado só, é importante a gente falar como faz para entrar no mestrado, né? Porque a gente acabou não comentando sobre isso. Isso é bem importante, porque, assim, eu tive contato com o mestrado porque eu fiz iniciação científica, apesar de não ter gostado na época, eu entrei em contato com esse professor para buscar o mestrado. E aí ele me deu meio que um caminho das pedras, como funcionava, etc. Mas existem pessoas que não fizeram a iniciação científica e podem ter interesse depois. E aí, como é que faz? Então, assim, eu acho que esse é um ponto importante da nossa conversa, que é assim, vamos solucionar um problema. Eu quero fazer mestrado e doutorado. É a pergunta que todo mundo faz para quem já está no processo, né? Cara, eu ouço pergunta o tempo todo. Então, como fazer mestrado e doutorado? Como entrar no mestrado? E essa pergunta vale um like, porque agora vai ser o caminho das pedras, então vamos lá. Então, primeiro de tudo, não tem fórmula mágica, eu vou falar um pouco da minha experiência. Primeiro de tudo, se você está na graduação, né, cursando, procure uma iniciação científica, um laboratório de interesse do assunto que te interessa, bate na porta, conversa com o pesquisador principal, conheça as linhas de pesquisa que te interessam, e aí vai se preparando, porque aí convivendo com os seus colegas de laboratório que você vai decidir se você vai continuar naquele laboratório e vai querer fazer mestrado lá. Perfeito. Faz parte da experimentação. Seleção natural também. Você vai estar ali e vai poder fazer suas escolhas. Quem já saiu da faculdade e quer fazer mestrado e doutorado, aconselho bater na porta também e procurar o laboratório que tenha as linhas de pesquisa de interesse. Aí, como você faz isso? Você pode entrar no site lá da sua faculdade, por exemplo, lá no Estudo de Biofísica tem o site com os laboratórios todos. O nome dos professores. E aí você vai lá e bate na porta. Dá uma lida antes. É legal olhar o currículo deles também, né? Normalmente tem o site do curso de pós-graduação, tem o corpo docente, você vê, já tem a linha de pesquisa. Quando for bater a porta, já saber do que se trata minimamente, claro, né? Sim. Você vê as linhas de pesquisa que vai estar descrito, e aí se você quiser ainda mais a fundo, você coloca o nome do professor lá em alguma plataforma e vê os artigos publicados da área dele, se te interessa. Mas às vezes também a pessoa está muito crua ainda, né? Só quer assim, o que é ciência? Então vale você olhar a linha de pesquisa e ver se te interessa. Assim, quando eu comecei a iniciação científica, eu ainda não estava olhando lá para as publicações, eu nem sabia o que era isso, né? Eu tinha 19 anos. Mas eu acho que quem já está mais amadurecido, já terminou a faculdade, vale a pena fazer essa triagem, porque você já entra num laboratório que você fala assim, não, eu sei por que eu estou aqui. Uhum. O que mais? Como funciona a seleção? Porque, no meu caso, eu não fiz nada disso, tá? Eu olhei o caminho das pedras e falei, foda-se, vou fazer de outro jeito. Porque eu tava morando fora do Brasil, eu vim pra cá e fiquei sabendo, vai rolar a prova nesse dia. E aí eu estudei pra prova, fiz a prova, e aí eu não sei, isso é uma questão minha que realmente fica a pergunta pra você, se todos funcionam dessa maneira. Mas da minha maneira foi o seguinte, foi prova, depois de uma prova geral pra educação, pra faculdade de educação, eu, então, fiz... na prova eram 2 questões, uma geral de educação e uma específica para a linha de pesquisa que eu já tinha escolhido. E aí, então, eu fiz uma entrevista e nessa entrevista eu tinha que apresentar um pré-projeto. Então, a princípio, eu já tinha que ter noção do que eu queria estudar ali. Eu lembro de conversar com esse professor qual era a importância desse pré-projeto e o que eu deveria fazer, e ele falar exatamente assim para mim, Diego, estuda para a prova. Porque muito dificilmente você vai continuar esse pré-projeto. Esse pré-projeto é mais para a gente saber se você tem noção de como estruturar um artigo, se você já teve alguma base. E na entrevista, você fala a verdade. E o que eu achei engraçado na entrevista, que foi um tanto quanto eliminatório, era se eu tinha ou não como me manter sem bolsa. Porque no momento eles não estavam oferecendo bolsa. Sim. Era uma bolsa para todos os mestres de educação. Então, eu não tinha. E como eu falei que eu poderia me manter sem bolsa, eu fui posto à frente de outros que não poderiam. Isso é um tanto quanto triste, mas é o que aconteceu. Eu não sei se todos os lugares funcionam assim, prova, apresentação de pré-projeto e depois entrevista, mas no meu foi assim. Não, então, na minha experiência foi... Na minha experiência do mestrado em Fisiologia Humana, foram 7 provas. Então, foram 2 dias de prova. Nossa, depois disso, foi a apresentação do pré-projeto. Então, 7 provas. Uma prova de cada fisiologia, mais a prova de inglês. Em 2 dias. Depois, a apresentação do projeto. Porém,
Na instituição que eu fiz, não tem como você apresentar um pré-projeto por conta própria. Você já teria que estar inserida num laboratório no qual você já tivesse conversado com aquele orientador e já tivesse trabalhado num período mínimo com aquele projeto. Por isso que um conselho, um caminho das pedras, assim, até para você trabalhar a sua ansiedade, né, para aquele momento de provas que já é, né, tenso para todo mundo, você já está inserido naquele laboratório. E assim, existem provas e provas, então existem seleções que são extremamente concorridas e outras que não, então depende muito. Na COP, por exemplo, pelo menos na minha época, quando eu fiz o mestrado, eu não fiz para lá, mas tive colegas que fizeram, você escolhia a sua linha de pesquisa depois da prova. Então, vai de cada instituição. Você vê isso quando você fez 7 provas, eu fiz uma prova com 2 questões, né? Então, vai de cada instituição. O que eu acho que serve para todo mundo? Se você decidiu agora, né, se você já não está inserido num lugar e decidiu fazer um mestrado, vale a pena você estar inserido num espaço de pesquisa no qual você tenha vontade de estar, né, que tenha um assunto que te interessa. Porque é ali que você vai colher as informações importantes. Perfeito. Né? Você vai saber como funciona a seleção. Precisa ter projeto antes? Não precisa? Sim. Vou estudar para as fisiologias, por exemplo. A educação física não tem imuno. Então, eu tinha que me preparar para estudar para imunologia antes, porque podia cair imunologia. Então, você se prepara melhor para o tipo de seleção que você quer fazer. Conhece a prova. Funciona para volta aquilo que você falou do currículo desatualizado, né? Exatamente. É mais uma prova. Não, para mim foi muito parecido, foi mais ou menos uma mistura dos dois. Porque eu fiz a prova, na verdade, aquele sistema, entrei num grupo de pesquisa, fiquei 1 ano no grupo de pesquisa, vendo que era aquilo que eu queria. Eu já usei um projeto que eu já vinha trazendo desde a segunda faculdade, desde da licenciatura, da pós-graduação. Eu usei o mesmo projeto, só fui caminhando com ele. Não teve uma apresentação de pré-projeto também. Mas o pré-projeto foi era um passo bem importante, diferente da sua. Na minha, eles falaram assim, não, prepara muito bem sobre o projeto, você tem que provar que ele pode ser concluído. Isso é o mais importante para mim, além da prova, que assim, você faz a prova, era uma prova trabalhosa, pesada, assim, né, de escrita, muita escrita, e prova de idioma, prova específica, e depois disso tinha a apresentação do seu projeto, que você tinha que falar em 8 minutos o seu projeto inteiro. Para mim, o mais difícil, como eu já vinha trazendo há muito tempo, foi reduzir em 8 minutos. Mas o principal é provar que você vai conseguir concluir isso aí no tempo. Até por causa daquilo que eu falei da pontuação da universidade. Então, para mim, foi assim. Foi esse o caminho de entrada, de ingresso. Você hoje trabalha esse tema? Porque eu trabalhei um tema completamente diferente. Foi realmente só para entrar. Chegou lá dentro, eu fiz parte de uma pesquisa que... Isso pode acontecer. Não que seja proibido. Não é, até onde eu sei, lá na UERJ, não é proibido você mudar. Mas é mal visto, pelo que eu entendi. Jura? Você tem que entrar com aquilo que você queria pesquisar e seguir até com aquilo. Faz sentido, mas eles abrem lá na UERJ, tem a possibilidade de você fazer aulas indicado por professores. Por exemplo, se você já faz parte de algum grupo de pesquisa da faculdade, o professor te indica como aluno especial daquela disciplina. Por exemplo, a metodologia de pesquisa. Ou então fazer a disciplina ética. Você faz como ouvinte, por exemplo? Você faz como... Não, aluno. Você faz como aluno, você recebe nota e quando você terminar o processo, você já conta como feito. Já conta como feito. Então, o que acontece? Aí o cara vai puxando metodologia de pesquisa, vem puxando bases para elaboração de artigos científicos. Antes mesmo de estar escrito no... de fazer a prova. Então, o cara já vem trabalhando, já vem fazendo o mestrado dele na prática e ele faz o ingresso real depois. Isso eu acho bem interessante. Porque você ganha tempo para pesquisar. Exatamente, né? exatamente. Você não perde tempo fazendo disciplina. Sim, isso eu acho bem interessante. E só entra quem o próprio orientador fala assim, não, esse aqui, ó, eu tenho uma carta para ele fazer essa disciplina sua. Aí pronto, aí o cara entra. Eu acho isso bem